área da educação, já foi vereadora, vice-prefeita, prefeita e se diz uma estadista. Nossa convidada do Podnext de hoje é professora Mila, da cidade de Barrinha. Tudo bem, professora Tudo Mila? bem, Gi? Bem-vinda ao Podnext. Eu que agradeço o seu convite, obrigada. Barrinha é uma cidade de cerca de 33 mil habitantes e, por incrível que pareça, ainda não possui tratamento de esgoto. Este é um dos assuntos que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero conhecer um pouco mais da professora Mila. Veio da área da educação, se formou em pedagogia. Conta para mim um pouco essa trajetória antes de chegar na política. Eu sou barrinhense nata, nascida e criada em Barrinha. Me formei professora de educação física, primeiro curso superior. Depois eu fui para a área da pedagogia, também fiz pedagogia. Trabalhei na educação estadual 27 anos, como professora de educação física. Exerci também o cargo de coordenadora e vice-diretora no estado. Trabalhei todo esse tempo aí no estado e depois uma boa parte no municipal também. A minha trajetória na educação gosto muito. É uma área que eu me identifico, como é o nosso país, o nosso município, o nosso estado, ele vem da educação. Nós temos que dar esse alicerce para as nossas crianças, para que tenhamos um país melhor. Você acredita que a educação é a grande responsável para que todas as outras áreas também tenham uma evolução? Sim, sem dúvida. É na educação que a gente dá a base, a orientação para que a gente forme verdadeiros cidadãos. Por falar em educação, a gente vai saber da professora Mila como isso foi tratado durante o governo dela. Mas antes disso, Mila, eu queria entender um pouquinho a partir de qual momento a Mila deixou de ser a professora Mila para se tornar inicialmente a vereadora de Barrinha. Foi tudo assim, muito rápido, né? Um dia na minha casa, conversando, e professora Mila, dali saiu a ideia de eu me lançar candidata a vereadora. Tive a oportunidade, fiquei como primeira suplente, tive 279 votos, saí pelo PSC, né? E depois assumi a cadeira em 2012, faltando 6 meses para uma eleição. Entrei numa convenção para sair candidata a vereadora e dali eu saí candidata a vice-prefeita. A porcentagem ainda era baixa, né? Mas conseguimos vencer, a população queria essa mudança e tivemos uma boa aceitação. Fomos para a reeleição no segundo mandato com 70% de aceitação da população e fomos eleitos aí para administrar a cidade. Em 2019, teve uma questão de um problema do prefeito, ele foi afastado, depois ele renunciou, onde eu assumi a cadeira. Então, eu administrei a cidade por 1 ano e 3 meses em Barrinha. Como prefeita de Barrinha. Como prefeita de Barrinha. Olha que interessante, como vereadora veio de uma suplência. Sim. Assumiu como vereadora 6 meses. 6 meses. E depois, como prefeita, também veio de uma vice-prefeita, né? Assumindo por 1 ano e 3 meses. Certo. Como que você encara essas oportunidades que aconteceram na sua vida? Estava escrito? Eu acho que sim. Acho que ela já veio escrito lá de cima. É uma missão que eu tenho aqui na Terra para cumprir. Eu não terminei ainda essa missão. Então, eu venho para cumprir essa missão. Isso sempre esteve na cabeça da criança Mila, da jovem? Sempre esteve isso de que havia uma missão? Sim, eu sempre quis ser líder, né? Eu tive esse tato de ser líder na escola, de participar de vários eventos, de várias atividades. E eu, como professora de educação física, o meu trabalho com os alunos, ele foi intenso. Eu viajava muito com eles. Eu participei de vários campeonatos, né? As Olimpíadas, os jogos regionais, estaduais, que o próprio estado oferece aos alunos, eu participei de muitos. Eu levei meus alunos a vários campeonatos e a várias cidades aqui do estado de São Paulo.
Mila, nós sabemos que a vereança é muito diferente do poder executivo, né? Quem está lá, o prefeito que está lá com a caneta em mãos e o vereador que está na Câmara para fiscalizar. Como você compara essas duas funções que você teve a oportunidade de assumir lá em Barrinha e o que você traz de experiência e de bagagem em fazendo essa comparação como vereadora e como prefeita de Barrinha? Realmente, é muito diferente você ser vereador e você ser prefeito. Eu falo que os vereadores têm que passar por essa sequência. Você ser vereador para depois você ser prefeito. Porque você tem uma ideia de quando você está numa Câmara Municipal. Você acha que tudo você pode fazer e tudo você pode cobrar. E não é. A partir do momento que você senta numa cadeira de prefeito para administrar uma cidade, as coisas mudam e são muito diferentes. Você é barrado em muitas leis. Hoje nós temos a lei da responsabilidade fiscal, que ela te dá uma segurança e ela tem que ser cumprida. Então, esse embasamento, essa segurança do prefeito, então o vereador, ele legisla, ele vê o que o prefeito faz. E o prefeito, ele executa. Só que os vereadores também têm que entender o lado do prefeito, o que pode e o que não pode ser feito. Todos os vereadores, eu falo, que ele tem que passar por essa sequência. É como o professor, o coordenador, vice e diretor de uma escola. O professor, quando ele está na sala de aula, ele tem uma ideia do que não, porque meu diretor faz isso, faz aquilo, meu diretor não vê a minha situação, não. O professor, um dia, ele tem que ser diretor de escola para ele sentir o que é ser um gestor. E é a mesma situação, eu vejo com a mesma comparação. Mila, enquanto vereadora e sem ter a experiência de ter chegado ao executivo, você se arrepende de alguma atitude que você tenha tomado naquela época? Não, não me arrependo, não. Foi curto o prazo de vereador, foi muito curto, logo em seguida já entrei em uma campanha, né, política para vice-prefeita. Não tem nada assim que me desagradou e que eu me arrependa, não. Quais as dificuldades que você encontrou como prefeita, principalmente porque assumiu durante uma pandemia? Bem, foi muito difícil, porque eu não tinha acesso, né, à prefeitura, a muitos, como que eu vou te dizer, acesso ali dentro ao que estava acontecendo na cidade. Então, para mim foi muito difícil. A minha sorte é que eu tive uma equipe técnica, algumas pessoas que eu chamei para trabalhar comigo, que era fora da política, que vieram de um setor privado, né? Conseguimos aí levantar várias coisas, fomos assim cortando alguns contratos para a gente poder fechar aquele ano, porque eu tinha apenas 3 meses. Então foi muito difícil encarar essa situação como gestora de uma cidade com 33 mil habitantes. E no ano seguinte, tinha eu tinha uma unidade mista da saúde para inaugurar, a população cobrando, não tinha. O tempo estava correndo, estava inacabada e o processo tinha que ser rápido e estourou uma pandemia. Eu inaugurei numa sexta-feira, quando foi na segunda-feira já estourou uma pandemia no estado de São Paulo e no país todo. E como você passou por essa pandemia lá em Barrinha? A cidade sofreu muito? A cidade sofreu muito, poucos recursos. A gente depende da região, principalmente da cidade de Ribeirão Preto, né, que é um polo maior, que tem os hospitais. E foi uma correria, mas a gente assim conseguiu manter e segurar muita coisa. Tive problemas sérios com o comércio, com alguns empresários, porque as empresas precisavam tocar, o comércio precisava sobreviver e a gente enfrentou toda essa situação, encaramos e conseguimos vencer. Tivemos várias perdas, né, de várias pessoas, amigos e parentes, infelizmente, mas conseguimos aí tocar a nossa saúde, apesar com uma loucura toda,
tive uma equipe muito boa, excelente na saúde, que conseguiram contornar e superar a pandemia. Passando por essa experiência, né, assumindo como prefeita por 1 ano e 3 meses, num período difícil de pandemia, todos os desafios, né, todas as dificuldades que você passou, tudo isso faz com que hoje a professora Mila, tenha ainda vontade, coragem e encare o desafio de ainda trabalhar para o bem de Barrinha? Sim, passando por todo esse processo, por essa experiência de 1 ano e 3 meses, me fortaleceu muito. Hoje eu tenho uma nova visão, um novo conceito do que eu posso fazer pela minha cidade. Reestruturar Barrinha. Barrinha precisa ser reestruturada, reorganizada. Administrativamente, politicamente, eu acredito na minha capacidade e no que eu posso fazer por Barrinha hoje. Qual o principal desafio em Barrinha hoje? Saneamento básico. A cidade não Não tem tem esgoto saneamento tratado. básico, não tem esgoto tratado, passa por uma situação muito difícil, comprometedora em várias situações, principalmente a saúde, porque as pessoas acabam adoecendo. Então a gente tem que pensar com muito carinho nesse tratamento de esgoto que vai poder ser feito em Barrinha. Nós sabemos que as obras que acontecem embaixo da terra, como popularmente nós dizemos, não são vistas e por isso, exatamente por isso, não são tão privilegiadas na administração pública, porque não dão visibilidade aos prefeitos. Isso incomoda a professora Mila? Não, elas não são lembradas, né? Mas não Sim. me incomoda. O que importa, o que eu posso fazer pela população de melhoria para que a população lá na frente, para que os netos dos nossos munícipes, os bisnetos, tenham qualidade de vida na nossa cidade. Você, como prefeita, em 1 ano e 3 meses apenas, e enfrentando uma pandemia, com toda certeza não teve nem tempo de pensar nessa questão do saneamento básico, né, enquanto prefeita. Você acha que agora, a partir de agora, você tem novos caminhos pela frente? O saneamento básico é realmente uma questão que a Mila vai buscar imediatamente, caso isso seja possível? Sem dúvida. O meu objetivo é esse. Eu tenho que trazer isso para a cidade. Eu tenho que mostrar que nós podemos fazer o melhor para a cidade. Que tem que ser feito esse saneamento, não tem mais condições. Barrinha já passa de 60 anos, né, de emancipação política. Quantas famílias, quantas pessoas passaram por ali? Quantos prefeitos Barrinha já teve e não se tomou nenhuma atitude quanto a isso? Então tem que ser feito. Barrinha vai ser feito saneamento básico, sim. A Mila citou 60 anos de emancipação política de Barrinha. Barrinha era um distrito de Sertãozinho, né, Mila? Sim, Barrinha era um distrito de Sertãozinho. Inclusive, a usina São Francisco, que é próxima de Barrinha, ela não pertence a Barrinha, ela pertence a Sertãozinho. Ela tem só uma parte que pertence a Barrinha, que é muito pouco. Por falar em usina São Francisco, você me fez lembrar agora da questão do desenvolvimento econômico também em relação à Barrinha. O fato de nós não termos o tratamento de esgoto, de não termos saneamento básico, isso, na sua opinião, também compromete esse desenvolvimento econômico do município? Sim, muito, porque nós não conseguimos trazer indústria para a cidade. Nenhuma indústria ela vai se implantar numa cidade que não tem tratamento de esgoto, que não dá nenhum benefício para ela. Nós temos a área industrial em Barrinha, é uma área pequena, foi desapropriada, que ela pertencia à usina São Martinho. No meu mandato, eu terminei de pagar os precatórios, terminou em 2020. Não tive tempo de legalizar a área e ainda não foi. E a usina ainda tem interesse em ceder uma parte aí para o município para que seja desapropriado para outras indústrias. Mas precisamos resolver a situação do tratamento de esgoto para que Barrinha possa trazer novas indústrias. Como está a questão dos empregos em Barrinha? Barrinha gera muito pouco emprego, porque não tem.
Nós temos aí algumas usinas que empregam, né, alguns moradores, que é a usina São Francisco, São Martinho, Santa Adélia, são algumas cidades ali próximas da cidade. Mas a maioria das pessoas, elas vêm para Ribeirão Preto, vêm buscar emprego aqui em Ribeirão Preto. Sai em torno, acho que de mais de 15 ônibus pela manhã, né, que vêm para Ribeirão, são moradores que vêm trabalhar, e Barrinha se torna uma cidade dormitório. Professora Mila é pré-candidata à Prefeitura de Barrinha, agora em Sou 2024? Sou pré-candidata à Prefeitura de Barrinha, agora em 2024. Por quê? Porque eu preciso fazer alguma coisa pela minha cidade. Eu acredito na minha capacidade, nessa missão que eu tenho de cumprir com os moradores da cidade, para que a gente possa desenvolver, a gente possa fazer uma cidade melhor. Onde eu ando, as pessoas me questionam, as pessoas me param, para que eu possa... Volta, professora, a senhora fez um trabalho bem feito, a senhora tem que voltar. Então a população cobra isso de mim, e eu acredito que eu possa fazer um bom trabalho por Barrinha. Barrinha tem que seguir, dar um up na cidade, ver com outros olhos. E é uma mulher que vai mudar a cara desta cidade. Eu ando pela cidade, eu vou ao banco, à farmácia, ao supermercado, eu estou ali, eu gasto na minha cidade, eu não preciso ir para outra cidade fazer as minhas compras, eu consumo. Eu ando de carro de vidro aberto. Eu não fecho o vidro do meu carro para estar andando na cidade, como muitas pessoas. Então, eu sou filha de Barrinha, nascida, criada, e venho de uma família política. Pelo meu avô, que foi prefeito, pelo meu pai, que foi vereador. Então já tem a política nas Já veias. tem a política nas veias. Então, eu venho de uma família política que são lembrados e que fizeram pelo município. E eu quero deixar o meu legado em Barrinha, porque eu acho que Barrinha merece. E seria, assim, um sonho do meu pai e do meu avô, entendeu? Uma filha, uma neta, ser prefeita em Barrinha e fazer o melhor por essa cidade. Hoje, a legislação obriga que os partidos políticos tenham 30% de suas vagas dedicadas à candidatura de mulheres, né? E a senhora acredita que essa porcentagem de 30% seja justa hoje em dia? Ou isso ainda está muito longe da realidade? Ou, por outro lado, que isso também ainda é um tabu para ser cumprido, por falta de interesse da própria mulher em ocupar cargos públicos eletivos? Assim, é difícil. Eu acho até que às vezes poderia ser invertido, né? Vamos pôr mais mulheres e menos homens, fazer um partido só de mulheres, por que não? Eu tenho assim procurado muitas pessoas, muitas mulheres, e falo para elas: nós precisamos de vocês, nós precisamos mostrar a nossa cara, que nós temos capacidade de fazer um país, uma cidade justa, na política ou em qualquer setor. A mulher, ela faz a diferença e a gente precisa disso. Elas são assim resistentes, às vezes tem medo, tem esse tabu, sim. Por que mulher? Ah, mas por que ela tem que ser? A gente precisa mudar essa cultura, essa educação machista de que vir só o homem e a mulher depois. Eu acho que num partido foi eleito um homem, deveria ser eleito uma mulher. A gente precisava, sei lá, eu acho que os políticos lá em cima precisavam pensar em alguma coisa, valorizar mais a mulher na política. Ela tem que ser valorizada em outros setores, né, no emprego dela, na casa dela, tem que ser respeitada, mas na política ela também tem que ser mais valorizada e ser mais reconhecida. A mulher precisa ser mais reconhecida na política, acabar realmente com este tabu, esse bloqueio aí que a mulher tem que estar em casa.
E como que fica a Mila política em relação à sua família? A família aceita, apoia? Como é essa relação? A família no começo foi um pouco resistente, né? Não queria muito que eu saísse, porque a gente é vidraça e a gente fica exposta, né? Mas hoje eles entendem o meu interesse, a minha vontade de fazer uma cidade melhor. Então a família acabou aceitando e vamos para a guerra, estamos junto com você, mãe. O meu esposo também, eu te apoio, eu estou com você, me acompanha em tudo que eu vou fazer, ele está junto comigo. Me orienta muito, ele está sempre do meu lado me orientando. Olha, pensa isso, vê aquilo, cuidado aqui e ali. Então ele tem essa participação na minha vida política, sim. Os meus filhos, casados, né? Agora tem a vida deles, mas estão sempre palpitando também. Mãe, olha, pensa bem, você tem que pensar aqui e pensar ali, mas estamos junto com você. Em relação a políticas públicas para mulheres, você que já passou pela vereança e também pela prefeitura como prefeita e já teve uma pequena experiência, uma breve experiência, né, tanto no legislativo quanto executivo, o que você acredita que seja necessário em Barrinha em relação a políticas públicas para mulheres? As mulheres, elas têm que se destacar mais, né? Elas têm que buscar mais. Apesar que lá em Barrinha, em todos os setores, secretarias, os cargos assim de diretores, a maioria são mulheres que coordenam ah, vários departamentos. E eu acredito que a mulher, ela vem com uma bagagem muito boa para ela escolher um caminho, para ela determinar aí essa jornada nossa, essa participação. Eu acho que precisa da mulher para que ela tenha essa participação nas políticas públicas do município, do estado. Eu tenho acompanhado aí, tenho visto algumas mulheres, algumas vereadoras, deputadas, que a gente vê que o empenho delas, e elas buscam mesmo, elas buscam, elas vão atrás, elas querem trazer muitos recursos, determinar muitas coisas para ajudar os municípios, até mesmo essas políticas públicas que a gente enfrenta alguns bloqueios aí. Professora Mila tem quantos anos? 63 anos, 63 anos, já aposentada já aposentada. profissionalmente, poderia estar descansando, curtindo os filhos, os netos, né? Exatamente. Mas colocou na cabeça, tem um propósito de que realmente vai lutar pela cidade natal. Está preparadíssima para isso? Sim, estou. Poderia estar em casa, curtindo meus filhos, meu neto, meu esposo, a gente viajando, tranquilo, mas eu vejo como uma missão que eu tenho a cumprir. E eu venho para fazer a diferença. Eu ainda quero disputar essas eleições e pretendo ser eleita e fazer a diferença na cidade, dar condições de melhorias para a população, porque eu acredito na minha capacidade e sei que posso chegar lá. Muito bem, conversamos então com a professora Mila, da cidade de Barrinha, ela que já foi vereadora, vice-prefeita, prefeita e hoje se coloca como pré-candidata novamente à Prefeitura de Barrinha. Professora Mila, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar do Podnext. Foi ótimo, amei, foi muito bom. E agradeço a minha família por estar me apoiando, por estar comigo. E deixo o meu carinho, meu abraço aos moradores de Barrinha, uma cidade acolhedora, gostosa de se viver, uma cidade muito assim, tranquila, boa. Eu tenho um bom relacionamento com os moradores de Barrinha e estamos aí, vamos em frente e deixo o meu abraço a todos os moradores da cidade de Barrinha. Até a próxima. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora Mila. E assim nós terminamos mais um Podnext, hoje mostrando mais uma mulher de muita fibra e hoje da cidade de Barrinha. Tchau, tchau, gente, e até Tchau, a próxima. obrigada.